25 de volta aqui com o Gaúcha Mais, direto de Caxias do Sul, da Gaúcha Serra. E estamos voltando, ouvindo Rodós, de Costas para o Mar. Essa música da banda lá em 2003, um pouco antes deles acabarem interrompendo, né, os trabalhos. E agora estão de volta com uma turnê 22 anos depois, já que pararam, né, com a banda em 2004. E tem show hoje à noite em Caxias do Sul. O Rodolfo Abrantes já está aqui nas dependências do Grupo RBS em Caxias do Sul e em seguidinho estará conosco aqui no estúdio. O Rodolfo que se tornou, com os Raimundos, para uma das maiores referências, um dos rostos mais conhecidos do rock nacional nos anos 90. E depois, por divergir da maneira como a banda se portava e por, né, introjetar outra postura a partir da sua conversão, principalmente para a igreja evangélica, o Rodolfo deixa a banda. Então forma os Rodox, que acabaram rompendo, e agora, muito tempo depois, como disse a Mari, 20 anos depois, o Rodolfo está chegando aqui. Quanto 22. tempo? 22 anos depois volta a Rodox. Isso. Cara, obrigado. Muito bem-vindo. Obrigado. Deixa eu ajustar o fone para ti, tu consegue apertar aqui do lado. Isso, na lateral. Pronto, fica mais justinho. Bem-vindo, obrigada por nos atender hoje. Que é isso, um prazer, obrigado por abrir o espaço. Caxias é a minha segunda casa, a família da minha esposa é toda daqui, né? E, amo vir pra cá, já comi uma comida maravilhosa. O que tu almoçou? Ragu com polenta. Bah, é muito bom. Bem aqui, né? Os gringos sabem fazer comida. Olha, cara, o melhor programa. É verdade. Tua esposa nasceu em Caxias. Nasceu em Caxias. E hoje família Orne, né? Vocês moram em Santa Catarina hoje. Isso. Bom, é pertinho, é fácil de visitar. Do lado, é o mesmo frio, né? E qual é a tua relação aqui com Caxias, Rodolfo? Tu vem com alguma frequência junto com ela? Cara, eu vim bastante assim por conta da família mesmo, né? Desde a época do Raimundos eu vim muito pra cá, pra tocar no Rio Grande do Sul, sempre era um evento pra gente, né? Eu sempre tratava o Rio Grande do Sul como se estivesse indo para outro país. A gente parecia que estava fazendo uma viagem internacional. Tem uma cultura muito forte aqui. Isso que eu ia te perguntar, por que isso? Cara, a cultura do gaúcho, assim, as bandas daqui eram muito peculiares. O carinho do povo é inacreditável. Eu sou nordestino, né? E eu vejo muito essa similaridade desse abraço que as pessoas dão quando você chega no lugar, sabe? Eu fiz grandes amigos aqui, vinha demais para Porto Alegre, para o interior do Rio Grande do Sul, a gente viajou por tudo isso aqui. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Que legal. A gente está aqui em Caxias contigo, mas lá em Porto Alegre tem o terceiro elemento do programa, que é o Gabriel Jacobsen. Salve, Rodolfo. Prazer conversar contigo daqui e sabe, né? Eu sou um dos tantos com essa faixa etária dos 30, 40. Eu tô com 40, mas até quem tem 50 não viveu... Tentou puxar pra baixo dos 30. Tentei, né? Mas acabei admitindo. Mas ninguém que passou por pela juventude nos anos 90 ou 2000 passou incólume a Raimundos. É impressionante a memória afetiva que te entrevistar hoje me remete imediatamente. É muito bom te receber. Um prazer falar contigo, Gabriel. Realmente, cara, os anos 90 foram especiais demais, né? Assim, quem viveu, cara, foi uma época de ouro, assim, principalmente no rock brasileiro. Eu acho que anos 90 não teve igual, cara. Tu tem carinho por isso que o Jacobsen falou agora? Claro, eu sei que eu já te conheci em outro momento, tu é um cara muito afetivo com as pessoas, assim, muito humilde. Mas, embora os Raimundos, durante um tempo ali no final, tu percebeu que não era a postura que tu queria continuar adotando para tua vida. Hoje, ser lembrado pelos Raimundos, né, que é algo que tu te viu ali obrigado a romper em algum momento, isso é um problema para ti ou de forma alguma? Não, já foi em outros tempos. Eu já tive meus momentos mal resolvidos com o meu passado. De não querer ser lembrado pelos Raimundos. Mas hoje em dia, cara, eu entendo que, cara, eu não seria quem eu sou, não estaria onde eu estou se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. Eu dou um valor muito legal para minha história, as pessoas que eu conheci, as experiências que eu tive, as boas e as más, elas acabam compondo tudo. Tudo é um aprendizado, né? E, cara, ter vivido aquilo tudo, aquele sonho de infância, de você, primeiro, quando criança, brincar de ser de banda e de repente você tem uma banda que realmente está viajando pelo país, isso é uma dádiva. Hoje eu reconheço isso, cara, é um presente muito grande e uma escola, né? Eu acho que, assim, hoje o que a gente está vivendo como banda, Pedro está aqui com a gente. Pedro, tudo bem? Dá um oi pra gente aqui. Olá, prazer, Pedro, que é Pedro. Músico da Rodox também. Carioca, sofrendo com frio aqui. Primeira vez em Caxias? Primeira vez. Não tá tão frio, só pra te avisar. Costuma ser bem pior, Pro carioca... Eles agora começaram a botar uma blusa de manga, né? Nossa.
caso, exatamente. Legal, E prazer. aí, Rodolfo, mas aí tu dizia sobre... Sabe que eu fui num show teu, Mari, desculpa, eu preciso dizer isso, no Circo Beat em Imbé, eu fui num show dos Raimundos. Lá tu não vai lembrar disso. Não né? lembro, não lembro. Eu devia nos anos 90, assim, em eu outro devia estado. ter, sei lá, 13 anos. E eu queria chegar lá, inclusive, sobre esse outro estado. Quando tu te converte pra religião, cara, o documentário, quem não viu o documentário sobre os Raimundos, é sensacional. E um dos momentos mais emocionantes é quando o Rodolfo fala sobre o momento da conversão dele ali, né? Quando tu te dá conta que, cara, tu se sentiu tocado por Deus, de alguma forma. Tu te importaria de dizer como é que foi isso? Porque tu tava te sentindo doente por dentro, né? Sim, cara, foi um conjunto de coisas, assim, aquele negócio, o encontro com Deus é uma coisa muito subjetiva falar sobre fé, porque isso é muito pessoal, mas eu creio que foi o momento exato, né, onde ele queria se revelar para mim ali. E toda aquela situação que eu não tenho em quem botar a culpa era minha, né, cara? A gente não é obrigado a fazer nada de errado nessa vida porque você está numa cultura onde certas coisas são aceitas. Você escolhe, né? E eu fiz más escolhas que, cara, me trouxeram algumas consequências e algumas delas vieram na área da minha saúde. Isso e te refere às drogas. Exatamente. Na minha satisfação pessoal de estar feliz com o que você faz, sabe? Quando você estraga a sua vida de uma forma bem radical de falar, tudo que você está vivendo de bom acaba entrando no mesmo pacote. Então, você não curte mais nada, tudo tem um peso muito grande. E demora muito para você tomar consciência de que, cara, não tá legal, né? A fé, ela chegou na minha vida no momento em que, cara, eu precisava tomar uma atitude de mudança. E eu creio que a minha fé, ela chegou como uma força, tipo assim, cara, você tem a oportunidade de reconstruir sua história, de reescrever sua história. E veio coragem para isso, né? Uma coisa que eu não tinha. Às vezes a gente sonha em, cara, se eu pudesse fazer tudo de novo, como é que eu faria? Faria diferente. Mas você ter coragem de parar tudo que você está fazendo e começar do zero... É mais sério. Então, assim, hoje eu colho os frutos disso, sabe? Muito mais, não no sentido de tudo que a gente está fazendo, mas de andar na rua e ouvir as histórias das pessoas. Gente que foi, de certa forma, inspirada por uma atitude. Você percebe, cara, enquanto eu estava tentando cuidar da minha vida, de alguma forma, isso estava sendo luz para outras pessoas. E, cara, isso me dá uma satisfação muito grande, sabe? Hoje, nos shows Rodox, tem uma música em especial que chama Dia Quente. Eu escrevi ela pra minha esposa. Essa música é excelente. Cara, eu já contei, assim, nos shows ortodoxos, desde o começo do ano, tiveram 7 pedidos de casamento durante essa música, sabe? Tipo assim, você perceber que, cara, uma coisa que foi verdade pra mim, é verdade pra mim, numa coisa tão pessoal, isso impactar pessoas, gente que entrar com um dia quente no casamento, sabe? Você perceber que você tá sendo uma boa influência na vida de alguém, eu acho que isso é a maior satisfação de todas. Ó, estamos ouvindo a música. Olha ela aí. Essa música nem te vi, né, Rodolfo? O clipe dela, assim, era muito impactante naquele momento. Rodolfo, 2000, né, aquilo ali. deixa eu emendar uma aqui, porque a gente tá ouvindo o peso da música e quando a gente ouve essa guitarra pesada, bateria pesada, parece que a gente vai ouvir o Rodolfo com as letras do passado e de repente entra uma nova letra, uma nova poesia, novos versos, falando de outros símbolos, outro universo que tu cantas, né, Rodolfo? Tem público lá de trás que conseguiu fazer a transição contigo, gente que era muito doida lá atrás, que tava no show, tava em estado alterado, como tu tava brincando no início, e agora tá contigo nesse novo estado? Cara, eu acho que uma das coisas mais legais da longevidade é esse encontro de gerações, né? O show do Rodox, ele é muito interessante, assim, porque você vê gente de cabelo branco que curtia no passado, você vê gente que, chegou agora, tem muitos jovens, assim, muitos pais com os filhos, gente que é da fé, gente que não crê em nada, sabe? Gente que curte só o som, gente que tá ali muito doido. Cara, é todo mundo misturado, mas uma coisa é uniforme, assim, você vê sorriso na cara de todo mundo, sabe? Essa volta do Rodox, ela teve esse elemento desse carinho do público muito grande pela volta da banda. E o que a gente vive entre a gente na banda, isso de certa forma
trouxe esse peso de verdade. Tipo assim, essa pluralidade que tem no show do Rodox não é uma ideia ou uma estratégia de marketing, é uma coisa real que a gente está vivendo dentro da gente, no nosso núcleo de banda, e se estendeu para o público. Então, assim, cara, num país tão polarizado, tão segmentado como o Brasil, você poder juntar todo tipo de gente, todo tipo de pensamento no mesmo ambiente e todo mundo curtir junto, cara, isso é um troféu, sabe? Eu acho isso incrível. Tu tocas num ponto que eu acho que é legal a gente falar, que é a polarização, né? O Brasil vive em extremos, ou tu é isso, ou tu é aquilo, ou tu é bom, ou tu é mal. E aí tu também é pastor, né? Canta louvor e tudo mais. Tu sente que chega até ti esse estigma que muitas vezes as pessoas têm com os evangélicos? Ah, sim. Eu não sou pastor, tá? Só vou consertar isso assim. Eu prego o evangelho, mas eu não sou pastor. Mas é inevitável. E uma coisa que, assim, eu não tenho problema com isso também, não. Sabe? Eu sei que, assim, tem até uma música do Rodox que chama Quem Dá Mais, que diz em certo momento, me rotular é mais fácil do que tentar me conhecer. Isso não é uma coisa só do Brasil, o mundo inteiro está desse jeito. As pessoas preferem ver um rótulo em você para saber se eu falo contigo ou não. E a gente perde a oportunidade de conhecer pessoas incríveis quando a gente simplesmente vai pelo rótulo, né? Talvez as pessoas mais interessantes que eu já conheci na minha vida eram pessoas completamente diferentes do meu rolê, gente que talvez jamais eu me relacionaria. E o que eu aprendi com essas pessoas é algo impagável, algo realmente, cara, de muito valor. Então, assim, eu não tenho problema com isso, sabe? Eu acho que se eu for pelo mesmo caminho, você não gosta de mim, eu também não gosto de você, eu vou estar, usando uma arma que me feriu para ferir outros. Eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que se a gente estiver aberto e, cara, se a gente gastar um pouquinho de tempo com as pessoas, a gente vai descobrir tesouros preciosíssimos. Interessantíssimo. Rodolfo, tem um ponto que a gente até estava conversando antes, né, Mari, quando a gente estava vindo para cá e falando sobre a entrevista que faríamos contigo. Quando se fala em drogas, né, muita gente associa o problema mais grave, mais pesado com drogas a cocaína, o crack, por exemplo. E eu que assisti o documentário sobre os Raimundos, vi que o teu problema mesmo central, me parece, me corrija se eu estiver errado, era a maconha. Era. Fumava muita maconha, a ponto de só sentir fome se fumasse maconha. Sim. Então teve aquela viagem de vocês para gravar nos Estados Unidos, emagreceu loucamente, não conseguia comer porque não conseguiu passar com maconha para lá. E eu acho interessante falar sobre isso, porque eu acho que muita gente que nos escuta, isso pode ser sempre uma ajuda, né? Quando eu falei sobre o meu alcoolismo, por exemplo, já não bebo há muitos anos, me impressionei com a quantidade de gente que se tocou com esse depoimento. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, cara. A maconha, tudo bem, talvez tenha algumas pessoas que possam lidar bem com isso, mas eu sinto que há muita gente que às vezes tem um vício e diz, não, eu não sou viciado, não é um problema. E pode ser um problema, né? O excesso, né, cara? Eu acho que o excesso, o descontrole, ele é o principal problema de qualquer coisa que você bote pra dentro. Excesso com comida vai te dar problema, excesso com doce vai te dar problema. Trabalho, celular, excesso de trabalho, excesso de falta de trabalho, sabe? Tipo, qualquer excesso, qualquer desequilíbrio, ele traz um peso pra tua vida. E sendo algo que, cara, você exagere realmente... Cara, meu pulmão não foi feito pra tanta fumaça, sabe? Tipo assim, claro, você perceber que, cara, tem certas coisas que... Eu tenho compaixão hoje em dia, porque eu percebo que assim como... hoje se fala muito de saúde mental e as pessoas acabam procurando ajuda na terapia. O nosso baixista, o Patrick, ele é psicólogo, ele atende gente o dia inteiro. Massa! E ele é daquela linha que, cara, ele crê na terapia, não manda o cara tomar remédio. Às vezes a vida da pessoa tá doendo. Ele atende a gente também. Ele atende a gente também. Atende vocês também. Vocês fazem terapia coletiva. Final de semana é mó barato, que a gente sempre sai e conversa bastante. Que legal. Isso é muito legal, sabe? De, tipo, você perceber que, cara, às vezes a vida da pessoa tá doendo, sabe? Se eu tenho uma dor de dente, eu tomo um remédio pro dente. Se minha vida dói, o que é que eu faço? O cara não sabe o que fazer. Às vezes ele escapa por uma substância que botou ele num estado que ele se esqueceu de quem ele era e aquela dor passou. Então, assim, por um momento, funcionou. É um escape, né? É um escape, mas...
cara, com o tempo vai trazendo outras consequências. Ô, Rodolfo, emendando nisso, assim, nos exageros, eu vou entrando aqui de Porto Alegre fazendo umas perguntas junto, eu tô vendo, tá me procurando. Tem um retorno, isso que legal, o Gabriel também, enfim. Rodolfo, tava falando desses exageros, assim, de tudo que é demais, se faz mal. Há uns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, eu lembro que tu te manifestou, assim, dizendo que a relação com uma instituição religiosa que tu e tua esposa estavam envolvidos não fez bem para vocês. Deus, me parece, pela tua perspectiva, que em exagero não faz mal, a fé em exagero não faz mal, mas a religião, que é algo diferente, em exagero, ela pode fazer mal? Cara, uma pergunta bem interessante, assim, falando da fé cristã. Existe a Igreja de Jesus e existe a religião, que são coisas bem diferentes, mas que, se você bater o olho, tudo parece a mesma coisa. E não é. A fé pura, ela nasce de um relacionamento com Deus, de você ter realmente uma história de amor com Ele. E, cara, se você amá-lo em primeiro lugar, todo o teu comportamento, teu modo de viver, ele é uma consequência desse relacionamento de amor. Não é a respeito de um conjunto de regras que você cumpre e você acha que você está legal. Não adianta nada eu dizer que eu sou um cristão e eu não tiver meu tempo com Deus diariamente, sabe? Eu acho que é uma coisa muito mais natural. Eu vejo ele como uma pessoa. O Espírito Santo, para mim, é uma pessoa com quem eu converso todos os dias. E se eu não tivesse essa conversa com ele, o que é que eu teria? Uma cartilha? Eu teria um panfleto para eu simplesmente seguir e diante das pessoas eu ter uma vida, digamos assim, irrepreensível. Eu não creio muito nisso. Mas experiências, cara, a gente pode ter com qualquer tipo de gente. Eu tive mais experiências no rock, muito piores do que eu tive com a religião. Você pode ter mais experiência com vizinhos. Mas eu acho que vem da gente ter sabedoria para entender que as pessoas são falhas, que, cara, em determinado momento alguém que acertou contigo pode errar e pode acertar de novo também, né? Então, assim, não fechar o teu coração para relacionamentos. Eu acho que uma experiência má, ela não pode determinar a minha forma de viver. Importante. Né? Então, assim, aí vai da sabedoria de você entender, cara, cada caso é um caso. Sabe, eu posso um dia ver o jogo do meu time perder, e aí eu dizer, nunca mais eu volto no estádio. Sabe, não é por aí. Eu faço isso toda semana com o Inter. Mas volta pro estádio da semana seguinte. Eu sou vascaíno, eu faço isso há 20 anos. Então, É um relacionamento tóxico. totalmente tóxico. Tóxico e abusivo. É aquilo que o Rodolfo falou, né? Excesso de fé nesse Exatamente. time que não dá em nada. Aí né? ganha um jogo, você acha, não, agora se dá aquele carinho e tudo, né? Agora vai, vamos, né? Vamos andar junto agora. E vai, perde. Ô, Rodolfo, depois eu quero falar um pouco do show, né? Da turnê, enfim, mas eu queria te perguntar uma coisa que é o seguinte: eu vejo que tu tá muito bem resolvido, sabe? Contigo mesmo, com a vida. Tu parece estar muito sereno, mas em algumas falas tuas eu percebi que levou um tempo pra isso, né? Leva. Tu teve um arrependimento, me parece, pela passagem no Raimundos, não digo pela banda em si, mas por tudo que aconteceu naquele período na tua vida. Cara, como é que tu conseguiu? Cara, eu O acho que tu faz diariamente, né, pra manter essa serenidade? Eu ainda estou no caminho, né? Mas eu acho que o grande papo do momento dentro de mim é parar de arrumar culpado, sabe? Parar de transferir a culpa, sabe? Tem aquele papo, né? Se a culpa é minha, eu boto o que eu quiser. Não, cara, assume a tua parcela. Porque quando você entende que o problema foi você, a solução pode vir de você. Né? Se eu acho que o problema vem do outro, eu tenho que esperar a solução vir do outro. E nem sempre isso acontece. É como o perdão. O perdão, cara, ele é muito mais a teu respeito do que a respeito do outro. Eu posso perdoar sem o outro querer se arrepender ou sem o outro querer o meu perdão, mas isso tem que sair de mim, né? Você abrir o teu coração para certas mudanças. Eu acho que, cara, se eu for crítico no bom sentido da palavra comigo mesmo, eu posso melhorar quem eu sou, né? A partir do momento em que eu me coloco no lugar de vítima, eu levanto um escudo chamado orgulho. E esse escudo é intransponível, sabe? Ninguém atravessa. Eu tenho muito problema com orgulho, sabe? Tipo, não eu com orgulho, mas com pessoas orgulhosas. Porque pessoas orgulhosas não conversam, elas não ouvem, elas simplesmente levantam o troféu da ofensa, que é esse escudo do orgulho, e simplesmente fazem dessa dor a sua razão de viver. E, cara, se um dia essa dor for resolvida, toda
a sua bandeira, ela cai por terra. Então eu acho que se a gente tem uma visão mais positiva da vida, de tipo assim, cara, estamos em obras, todos nós, né? Desculpe pelo transtorno, estamos em obras. É isso aí. Né? Eu acho que a gente consegue viver melhor. Muito bom. Rodolfo, eu queria que tu falasse um pouco sobre o papel da tua esposa no teu crescimento como ser humano, na tua mudança de mentalidade, enfim. E o quanto é importante ter um companheiro ou uma companheira, alguém na nossa vida, ou não necessariamente. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre ela também. Cara, que a minha caxiense, que é daqui, né? Eu sou bem suspeito para falar da minha esposa, né? Eu sou o maior fã dela no mundo inteiro. A gente, esse ano, completou bodas de prata, né? 25 anos de casados e, cara, nosso casamento nunca teve melhor. Mas porque a gente conversa muito. Assim, a minha esposa... o meu problema depois do show é o tanto de tempo que eu fico conversando com ela, eu não consigo dormir depois. Essa noite eu fui dormir 3h30 da manhã, sendo que eu tava em casa ontem. E vocês se Legal casaram bem na transição da tua vida. Eu conheci a Ali, cara, na primeira turnê do Raimundos. Quando eu fui tocar em Balneário Camboriú, a gente foi abrir pro Ramones. E a Ali, com 15 anos, ela já dava aula de inglês. Então ela foi contratada para ser intérprete do Ramones. Que legal. E eu conheci ela, foi tipo um sonho, né? Abrindo para a banda da minha vida e conheci a mulher da minha vida também. Desde lá, a gente, cara, foi amor à primeira vista, mas a gente foi começar a namorar ali em 2000. Ela foi morar comigo em São Paulo. Isso 6, 7 anos depois, Rodolfo? Foi. Se Eu conheci ela em conheceram 94, Ela já tinha uns 23. Não, ela tinha 15. Não, né? quando vocês começaram a Quando namorar. a gente começou a namorar, ela tinha 21, mais ou menos, ali, 21 para 22. E a gente casou no ano seguinte, 2001. E, cara, assim, se eu te disser que foi um mar de rosas o tempo inteiro, não foi. O casamento, ele, cara, é uma das coisas mais sérias que eu já experimentei. Algo que exercita o sacrifício. Muitas vezes você vai ter que passar por cima de tudo que você... do seu bem-estar, da sua razão. Você tem que abrir mão de muita coisa, mas, cara, vale muito a pena. A gente, cara, lutou muito. A gente teve inúmeros períodos que a gente teve que lutar por nós, contra o mundo inteiro. A gente teve que se isolar, às vezes a gente tem que se abrir. E a gente está aprendendo a viver, né? Eu acho que, assim, o fato da gente estar junto há tanto tempo, a gente vai se tornando esse ser que tem essas particularidades, né? Um ser que são dois. É uma simbiose. Exatamente, cara. Hoje o que a gente tem transcende casamento, sabe? A gente tem uma amizade muito sólida. Agora, na hora do almoço, eu passei mais 1 hora no telefone com ela. Passei a madrugada inteira no telefone com ela. Agora Ela não no tá almoço. em Caxias? Não veio por causa do frio. A bichinha sofre demais. O Rodolfo, Ela é daqui e não aguenta frio. Deixa eu emendar mais Santa uma. Catarina. Deixa eu emendar mais uma aqui de Porto Alegre, Rodolfo. Que quando a gente olha as imagens do início da banda e os shows, é tudo muito urbano, tem muito concreto envolvido, tem as imagens da cidade. Brasília é uma cidade, né? Muito concreta, tudo muito duro, assim. E os shows de vocês também, uma imagem super punk, que é ligada à cidade, ao urbano. E daí a gente vai olhar as últimas imagens tuas relacionadas ao mar. Daí a capa do álbum é o Rodolfo olhando o mar, olhando o infinito, se relacionando com a natureza. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, o que significa natureza para esse novo Rodolfo e o que significava o concreto para aquele lá atrás? Cara, eu nasci no concreto, né? Eu acho que, assim, por ser de Brasília... Brasília, aquele negócio, você perguntar quanto tempo Brasília tá da praia. Na nossa época tava 1 ano, né? A gente só via nas férias. Tipo, o mar, ele sempre teve um papel muito importante na minha vida nesse negócio do lazer, daquele tempo em que eu posso simplesmente desfrutar a temperatura, pouca roupa, sabe? Tipo... todo mundo feliz ao teu redor, todo mundo de férias. Eu e a Ali, a gente sempre fala que a gente é criaturas de ilha, a gente gosta de ilhas demais, assim. As nossas melhores viagens são para ilhas, assim. O Havaí é um lugar que a gente ama voltar sempre. A Sicília na Itália, as Ilhas Baleares ali na Espanha. Mas pelo mar ou pela ideia até de estar um pouco isolado do Isolado mundo? E o mar. Acho que as duas coisas, sabe? Você tá cercado de água. Tem alguma coisa que me atrai nesse ambiente onde você tá cercado de água, sabe? E
lugar quente, cara, aquele momento do ano em que você fala, cara, eu já trabalhei, agora o descanso é merecido, sabe? E aproveitar isso muito. Eu e a Ayla, a gente aprendeu a curtir a vida, cara, de uma forma, assim, muitos casais têm uma lua de mel, né? A gente tem pelo menos umas 2 por ano. Que legal. Assim, luas de mel sérias mesmo, assim, que a gente tira. Aniversário dela dura uma semana. Nosso aniversário de casamento dura um mês. Sabe, tipo assim, a gente tira um tempo. A gente entende que mais do que presentes, né, é estar presente no momento e curtir muito aquele tempo. Vocês têm filhos, Rodolfo? Desculpa, eu vai não lá. lembrava disso. Eu tenho um filho. Tem um filho? Ele nasceu antes do meu casamento. Antes, Meu filho nasceu quando eu tinha 19 anos, o Pablo. Ele mora em Búzios. Tá com 34 anos hoje. É mais velho que eu, ele. Pô, eu ia dizer, tu tinha que idade quando teve 8? 19. Falando em presente, né? O dia de hoje tem show aqui em Caxias do Sul, às 8 horas da noite. Essa turnê de retorno do Rodox. Eu queria que tu falasse um pouco dessa nova experiência que vocês estão vivendo juntos. Cara, tá sendo muito legal. A volta do Rodox, ela veio junto com um abraço do público muito grande. Tipo, a alegria que a gente experimentou por estar junto de novo, se estendeu pro público. E eu não sei quem começou com isso. Acho que foram eles que começaram com aquele Volta Rodox. Era um hashtag que era o tempo inteiro. E, cara, por onde a gente tem passado tem sido, cara, mais do que um show, tem sido uma experiência, sabe? Assim, eu sou suspeito pra falar, mas você que tá aqui em Caxias ou na região, cara, faz uma forcinha, amanhã não tem aula, sabe? Eu sei que tá frio, mas lá dentro vai estar quente pra caramba. Com certeza. Então, assim, tem sido uma experiência, cara. Uma das coisas, por exemplo, no show do Rodox, o camarim, ele é lugar de trabalho. Então a gente atende as pessoas na pista mesmo. A gente dá um tempinho e acaba indo pra galera. E ali a gente tira foto e conversa. O principal é isso, eu acho, conversar, ouvir a história das pessoas. De onde é que você veio? Pá, tô aqui com meu filho, vim com a minha esposa, pá, vim sozinho. Pô, dirigi 6 horas pra estar aqui. Cara, teve um show que a gente fez, acho que em Manaus, isso da minha carreira solo. Teve um casal, cara, que eles pegaram 5 dias de barco pra ir pro show. E saíram do show e estavam voltando pro barco pra pegar mais 5 dias pra voltar pra casa. Cara, você fala, olha o preço que esse cara pagou pra estar no show. Como é que eu vou fazer um show qualquer pra esse cara? Não, cada show nosso tá sendo tipo uma experiência, tipo, cara, é o primeiro e o último da nossa vida. Então a gente entrega tudo, a gente tá se divertindo demais. É um sonho que a gente... Talvez a gente sonhasse muito de longe isso acontecendo, e agora tá acontecendo e tá melhor do que a gente imaginava. E a volta é pra valer? É pra valer, cara. O Rodox veio pra ficar. A gente, a princípio, era uma turnê de poucos shows, só de reencontro. Na primeira reunião, a gente falou, cara, não tem a menor chance de ser poucos shows. A gente vai ter que... E agora a gente já tá começando a confeccionar um álbum novo, que ano que vem vai sair, e vai vir uma nova turnê, então... Como o Zagallo dizia, vocês vão ter que me engolir. E vocês compõem muito juntos. Cara, a gente tem feito muita coisa separada ainda, porque moramos em cidades diferentes, né? Pedro e Patrick moram no Rio, o Fernando mora em São Paulo, eu moro em Santa Catarina, o Vitor, que tá fazendo a outra guitarra, também mora em Santa Catarina, mas em outra cidade. Então, assim, dia de show é engraçado, cada um vem de um lugar do Brasil, se encontra no aeroporto e fica lá esperando. Mas a gente tem um grupo lá das músicas novas, a gente tá compartilhando os riffs e a gente vai tirar um tempo pra estar junto e ali fazer coisas novas. Viva o WhatsApp. É isso aí. Vamos ouvir uma? Vamos. Pedro tá aqui com violão. Dia quente, né, Pedro? Acho que É porque as outras são muito bravas. Pode ser Três Reis, de costas pro mar. Que você Diga aí, o que você diz? De costas. De costas, vai lá de costas. Tá tudo certo com o violão? Tu acha que dá uma tocadinha só pra gente? Tudo bem? Tá chegando bem. Fazer uma virada e a gente entra. Tá bom, Pode ser? pode ser. Pode ser? Vamos nessa. Rodox, aqui no Gaúcha Mais. Demorei a pousar, tenta imaginar alguém que um dia deu um passo além do seu limite. Dessa pedra rolar, vira a página, vai ver o bem que faz quando é você que se permitir alcançar o que ninguém pode tocar daqui. Ser
nós estamos juntos. Cansei de rodar, como eu não te vi. Difícil acreditar que eu tô acordado. Me traz de volta, faz parte de mim. E onde quer que eu vá, vem sempre ao meu lado. Ó, parece até que ensaiou. Que demais. Rodox aqui no Super Vamos montar Sábado, uma banda Rodolfo um dia? Abreu. Vamos montar Super banda, cara. Sábado. Acho que Super Sábado. É gaúcha mais com cara de Super Sábado. Super Sábado, né, Gabriel? A gente tem um programa amanhã que é o Super Sábado e volta e meia a gente se confunde um pouco, né, Gaúcha? Mais Super Sábado, enfim. Hoje o show, então, 8 horas da noite no All Need Master Hall, aqui em Caxias do Sul. Vocês têm mais show no Rio Grande do Sul? Teve ontem também. Teve ontem em Novo Hamburgo, foi muito legal na All Lord. Muito obrigado a todo mundo que apareceu. Uma energia incrível daquele povo, muito legal mesmo. E, cara, quem ainda tem ingresso, tá? É só entrar no nosso site, rodoxoficial.com.br. Lá você adquire seu ingresso. E chama teus amigos, se você estiver em algumas cidades vizinhas, aqui é tudo pertinho, cola com nós, vai ser muito legal. Lembrando que é o último show na região que a gente Na região faz nesse ano, Então, exatamente. corre que é Entendi. oportunidade Porto Alegre vocês não única. passaram agora, mas Essa outra... Passamos agora primeiro faz uns 3 semestre. meses, né? É. Exato. A turnê começou quando? Começou em abril. Abril. Foi abril, e a gente teve a pausa da data FIFA, né? Todo mundo. Todo mundo fez a pausa da data FIFA e voltamos com tudo agora. Cara, tem o dobro de shows agora do que teve no primeiro semestre. Legal. Enfim, a gente vai atender bastante lugar do Nordeste, que a gente não foi, ali no Mato Grosso. Vai ter bastante lugar legal. Queria perguntar, aproveitar tem mais uns minutinhos, né, Mari? 3 minutos. Uma especificidade sobre a tua relação com a fé, com Deus, que é o seguinte, uma vez eu perguntei pro padre Fábio de Mello, que eu acho um cara muito iluminado, assim, a maneira como ele fala, acho muito inspirado. E eu perguntei, foi uma pergunta honesta, assim, como é que tu tem certeza que Deus existe, né? E a resposta dele eu achei muito boa, que ele disse, eu não tenho certeza. Se eu tivesse certeza, eu não precisava ter fé. A fé é uma experiência que te dispensa das certezas, né? É justamente tu acreditar que aquilo vale a pena, né? É isso mais ou menos a tua impressão ou tu tem certeza? Quando tu te relaciona com Deus, tu tem algo concreto ali para quem tu tá falando? Como é que é essa relação? Cara, a definição bíblica de fé, ela diz que é a certeza das coisas que não se veem, né? Então, assim, é uma coisa bem interessante de se falar, porque a fé não é uma decisão, ela é um dom. No momento que você... Cara, você pode ter ouvido Jesus te ama a vida inteira. Tem um belo dia que o Jesus te ama, abre teu coração e você simplesmente experimenta aquele amor. Nesse dia a fé nasceu. É uma coisa da qual você não consegue mais fugir, ela está dentro de você. Eu não tenho como fugir da minha fé, eu não tenho como fugir do amor que eu sinto por ele, eu não tenho como, cara, fugir do amor que ele tem por mim. E o tanto que isso me fez bem, se nada disso fosse verdade, a vida que eu vivi aqui, acreditando nisso, já me fez muito bem. Que legal. Ô, Rodolfo, pra gente encerrar, a gente vai colocar no YouTube da Gaúcha uma foto tua tomando chimarrão. Bah! Ó, meu sogro, essa cuia eu ganhei semana passada. Um casal me deu essa cuia lá em Maringá. Essa cuia tem um trecho de Dia Quente escrito atrás. Eles entraram no casamento com a música Dia Quente e me deram essa cuia. E, cara, eu postei essa cuia, mó galera falou, eu quero essa cuia, vocês vão vender? Pá. Eu falei, pô, a gente não pensou nisso. A gente não pensou nisso, cara. Vou testar teu cuia do nível Rodox. de gaúcho, tá? Mate longo ou mate curto? Bah, aí você Aí me pegou. Mas meu sogro falou que o meu chimarrão é melhor que o dele. Opa, eu não. sei fazer o formigueiro muito bem. Eu não sei. Já tá ganhou de mim. Tá vendo? Mas chimarrãozinho é vida, né, cara? Meu Deus do céu. É bom, Tá né? louco. Rodolfo e Pedro, muito obrigada, viu? Obrigado. Foi um Valeu, prazer prazer. recebê-los. Muito bom, muito legal. Voltem Obrigado. mais Espaço. vezes e sucesso Muito aí obrigado, pra turnê gente. da banda. Obrigado. Obrigado pelo espaço que vocês abriram. E, cara, quem estiver ouvindo, a gente se vê logo mais.